Todos bem? É uma grande alegria acolhê-los aqui na nossa casa. Já existem os acolhidos, né, que são os trabalhadores que estão presentes também. E eu estou sentindo falta de alguns, né, que não vieram hoje, que na semana que vem nós vamos puxar a orelha. Né? Pessoal, Cássio, eu pensei em dar uma palestra de pelo menos 2h30. E mais meia hora de perguntas e respostas. Tá bom para vocês? Ninguém está assustado? Vocês no Divaldo, vocês ficam o dia inteiro lá, porque não pode ficar 2h30 comigo, né? Pois é, ainda estou longe, né? Então vamos nos conter com os mais ou menos 50 a 1 hora, no máximo, estourando. Ok, gente. Por que nós vamos falar das bem-aventuranças? Por quê? Porque está faltando, né, o exemplo de Jesus nas nossas vidas, principalmente no mundo em que nós estamos, né, vivendo, relacionando com as pessoas. Está difícil? Tá. Mas, na época do Mestre, era pior. E ele conseguiu vencer os homens. Paulo de Tarso também, quando já estava no momento de desencarne, falou que combateu o bom combate e guardou a fé. E essa fé que manteve as ideias de Jesus, porque se ele não tivesse saído lá daquela região onde Jesus vivia, em Jerusalém, aquelas regiões ali de Israel, e não divulgasse isso em toda a Europa, certamente a doutrina do Cristo teria morrido ali. Então, ele é um divulgador porque ele guardou os ensinamentos de Jesus, foi fiel a eles e o exemplificou para que pudesse gerar a todos os outros discípulos um modelo a ser seguido. E isso está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta um modelo de referência para nós, e os Espíritos disseram, vede Jesus. Dentro de um conceito ocidental, ninguém vai falar um indiano, um japonês, um chinês, porque ninguém conhecia. Então, a referência é aquele que estava presente na vida de todos nós naquela ocasião. E as bem-aventuranças, ela está incluída no capítulo 5, de Mateus, que vai falar do Sermão da Montanha. Não é aquela música do Roberto Carlos, não. O Sermão da Montanha. Onde, nesse dia, né, pelo menos está registrado em Mateus, Jesus faz todo um roteiro do homem de bem. Um roteiro que vai trazer para as nossas reflexões, né, e as nossas aplicações no nosso dia a dia, um novo conceito de se relacionar consigo, com o próximo e com Deus. Às vezes, Marcão, mas foi só naquele dia que ele subiu lá no monte, né, e aí começou a falar isso tudo, começou a conversar com as pessoas, colocando aquelas questões mais, né, comuns daquele povo que sofria tanto? Não, claro que não, né? O Evangelho é uma reunião de informações em que ali foram sintetizados o trabalho de Jesus. Até porque um papiro naquela época era uma fortuna, né? E, além disso, eram poucos que sabiam escrever. Então, os registros que ocorriam tinham que ser uma síntese mesmo dos fatos que ocorreram, pelo menos a gente procura entender, e o Sermão da Montanha não fugiu à regra. É claro que tudo isso que ele falou, que está registrado ali no Sermão da Montanha, ele falava isso diariamente, né? Porque Jesus era um pregador, saía, né, conversava, se relacionava, e é isso que nós, na noite de hoje, nós vamos tentar, digamos assim, reviver, né, a ideia e os conceitos, né, que Jesus colocou para nós e que, teimosamente, ainda temos grandes dificuldades de aplicá-las, principalmente nos momentos de dificuldade. Gandhi disse uma vez, e Gandhi não era cristão, que se na Europa todos os livros, todo o conhecimento fosse extinto, acabou. Se sobrasse o Sermão da Montanha, nós estaríamos salvos. Olha que interessante. Você sabe quem é Gandhi, né? Gandhi foi aquele ser que reencarnou entre nós e provou para nós que uma revolução pode se fazer de uma forma pacífica, né? Com diálogo, e não com sangue, não com ódio e não com dor. Então, ele reconhece, né, a figura de Jesus, e outra vez ele também falou que se os cristãos fossem iguais a Jesus, o mundo seria muito melhor.
né? Daí uma crítica às posturas daqueles que se dizem cristãos, mas que não seguem o ensinamento de Jesus. Então Jesus sobe ao monte, né? Justamente numa posição em que ele pudesse ser visto e, ao mesmo tempo, fazendo com que as pessoas pudessem se reunir para ouvi-lo falar. E aí ele vai tecendo comentários acerca das nossas posturas de vida. E, basicamente, o que Jesus sempre propôs foi uma mudança de paradigma. A começar com Deus. Como é que ele chamava Deus? Pai, né? Pois é. O que significa o termo pai? Família, né? Uma pessoa que você tem um apreço, porque você tem um pai, teoricamente, né? E tira a ideia inicial, né? A ideia que se vivia daquele Deus do temor, não é isso? Jeová, aquele Deus em que punia, aquele Deus que, dependendo do dia, acordava de bom humor, de mau humor, né? E aí a gente tinha que orar bastante para que ele acordasse de bom humor. Um Deus tipicamente com características humanas. E não poderia deixar de ser. O Haroldo Dutra falou uma ocasião que nós temos chamado o Deus tribal. Acho esse conceito muito interessante. É como se fossem tribos que denominassem aquele ser superior de acordo com as características daquele povo, daquela cultura. Tem até um vídeo do Porta dos Fundos que apareceu um rapaz e dizia assim: eu sou o Deus da Polinésia. Né? Então, esse Deus que vocês acreditavam aí não sou eu, não, tá? O Deus da Polinésia sou eu, então eu vou salvar os polinésios. Uma crítica, né? Mostrando essa coisa tribal que nós acabamos associando do Criador, como até uma maneira da gente poder, né, entendê-lo e senti-lo. Tanto que no Livro dos Espíritos, né, quando Kardec questiona a respeito de Deus, os Espíritos dão aquelas, né, características como se fosse uma didática, né, de misericordioso, onisciente, onipresente, justo e bom, para que a gente pudesse ter uma referência. Embora a primeira pergunta diz o que é Deus, mostrando que Deus não é quem, é o que. Né? E aí Kardec depois vai ilustrar que o relojoeiro não é o relógio. Então Deus não é um ser humano. Né? Porque você cria um relógio, mas eu não sou o relógio, eu sou o criador do relógio. Por isso somos as criaturas. Mas isso mais adiante nós vamos ver aqui. Então, o outro ponto que Jesus fazia com que nós tivéssemos uma relação mais efetiva com Deus é essa filiação. E que Deus é amor. Então Jesus vai ter sempre o Pai e o amor que cobre a multidão dos erros. Não era o ódio e nem a violência que faria isso. Por quê? Porque os judeus esperavam o Messias. Mas que Messias os judeus esperavam? Era o Messias, né? Libertador. Aquele que viria libertar o povo de Israel do jugo romano. Na ocasião, os judeus estavam sendo dominados pelo Império Romano. Então, viria pela força. Tanto que alguns se intitularam profetas na época, representantes de Deus, os Messias, né? Muitos zelotes, que era uma facção, na época, pelos romanos, terrorista, em que faziam ataques surpresas às legiões, né? Eles usavam umas faquinhas chamadas sicário, que era pequenininha, boa para esconder. Então, quando tinha uma revista, eles conseguiam colocar amarrada num pano, e aí os soldados não conseguiam identificar. Quando dava as costas, o cara enfiava a faquinha, geralmente nas regiões onde tem a nossa fragilidade, o fígado, os rins, etc., e os soldados morriam e, consequentemente, o Império, né, retaliava. E aí havia morte e problemas muito sérios naquela ocasião. Então, eles esperavam o Messias assim, que viesse, né, tipo, fazer um milagre, um super-homem que chegasse e os libertasse. Eles. Ou seja, um processo de orgulho e de egoísmo, mas na pretensão de que aquele ser viria em função deles. E Jesus se mostrou totalmente ao contrário de tudo isso. Pregava o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Não é isso? Eu vos amo, ele dizia. Né? Eu vos amo. Perguntou isso 3 vezes a Pedro. Tu me amas? Né, para ver se Pedro tinha certeza desse amor, porque às vezes o nosso amor vacila, né? Na hora que
que o bicho pega e a gente rateia e tal. Daí a parábola do semeador, né, que Jesus vai falar as fases evolutivas em que nos encontramos, ou das nossas dificuldades emocionais em que nos encontramos, onde a gente não aceita a ideia, onde a gente aceita e depois a gente recua, ou quando a gente aceita, vem um sufoco, a gente abandona, e até que a gente acredita e vive aquilo, e qualquer dificuldade que venha, nós vamos superá-las. Porque Jesus disse que quando a casa é construída sobre a terra firme, vem a tempestade, as dificuldades, e ela não cai. Mas se ela for construída na areia, o que acontece? Quando vem a chuva, né, a areia sai do lugar e a casa vai junto. Né? É o que a gente vê no dia a dia quando tem chuvas fortes. Não tem um alicerce, não tem essa ideia. Então, o amor ao próximo, o Messias veio trazer uma mudança de comportamento. Ele vem dizendo, o que diz a lei? Eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir a lei. Não é isso que Jesus dizia? Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas a lei também dizia que a gente tinha que revidar o olho por olho, dente por dente. Então, era uma ênfase que se dava a uma situação em que você podia aplicar isso ou aquilo, com conveniência. Então, o Sermão da Montanha vem justamente o quê? Clarear todo esse processo, da ideia dos Deus de amor, da ideia do amor ao próximo, e em cima disso, porque Jesus dizia que o resto é acréscimo, as observações de que maneira nós vamos conquistar tudo isso. Então, Jesus passa sempre a pressupor o seguinte, a humildade, ela é a porta do conhecimento e dos sentimentos e de você mesmo. Então, na bem-aventurança, ele começa assim, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E já começa assim. Quem são os humildes? Quem são os humildes? Porque o pobre é humilde. Não necessariamente. Tem muita pessoa com dificuldade financeira que é extremamente orgulhoso. Ele começa logo isso por causa de quê? Quais eram os dois lados que estavam ocorrendo naquela ocasião? De um lado, o Império Romano no seu orgulho, né, de conquistador. Né, chegava lá, não queria saber, desrespeitava. Quando Pompeu, que invadiu, na época, Jerusalém, foi feito um acordo com os sacerdotes do templo, que o império só ia colher impostos, que não ia trazer as legiões. E vocês sabem, né, quando a palavra é dada, né, Cássio, numa época, na outra, não quer dizer nada. Né? Que nem a gente vê, né, os governadores, etc. Muda, não, agora sou eu. Na época, o Pompeu desencarnou, vieram os outros, agora a figura é diferente. E aí começaram as revoltas. De um lado, um império opressor, extremamente orgulhoso, porque se julgavam os donos do mundo, e de outro lado, que gerenciava a vida da população, o grupo de sacerdotes, que eram também extremamente orgulhosos. Não podiam ser tocados. Né? Teve uma ocasião que tocaram num sacerdote e foi tomar banho quase 10 vezes para poder tirar a impureza daquele que o tocou. Né? Não conversavam com pessoas de má vida ou pessoas pobres, né? Faziam as orações e cobravam muito bem. Enfim, os dois lados estavam compondo aquele processo. E aí Jesus vem para quebrar aquele paradigma, logo de saída. Humildade. Porque deles é o reino dos céus. O ser humilde é aquele que ouve, vê. Mas não é só ouvir e ver, Jesus falou, ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Ver, sem preconceitos. Tipo, olha lá, o cara está usando uma blusa rosa. É mesmo, aí o outro já vem com conceito em cima disso. Né? Mas, o que tem a ver o rosa? É uma cor. Estou de laranja, o Cássio está de amarelo, é ouro, né? Gosta de ouro, aí vem de amarelo. Né? Esse é um preconceito. Que você vem com uma ideia fixa e você vai determinar aquilo e ponto final. Jesus falou que não. A humildade te permite você ver e ouvir, e entender,
meditar, refletir e agir. Então você vai ter conceitos antigos que você vai ter a oportunidade de revisar ou confrontar. Oi, tudo bem? Estou aqui. Viu? Ela chegou, não vai levar bronca para a semana que vem. Então, você pode rever. Não é isso? Jesus diz assim, dá outra face. Como assim se a lei diz, está lá no Antigo Testamento, que eu tenho o direito de revidar o mal que eu sofro? Está lá a lei de Italião, olho por dente por dente. Agora, se chega para mim, isso foi um papo que ele, no meio do pessoal, que eu tenho que dar outra face? Olha o conceito do cara. Né? O conceito dele é dar outra face, ele se humilhar. Mas ele não está falando em humilhação. Ele está falando na humildade, que é diferente. O que é ser humilde? Aí Jesus vai dizer o conceito. Você não precisa revidar o mal do mal que sofreu, porque então você vai ser o quê? Quem falou aí? Igual a ele. Então ele fez o cara pensar, porque antes ele tinha um conceito. Não, eu tenho que revidar, porque está escrito ali. Jesus falando, pensa. Se ele te agrediu, e está lá, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, como que você vai revidar o ódio com ódio? Você tinha que revidar com compreensão, tolerância e até amor. Com isso você quebra aquele lance em que vocês vão ter o quê? O choro e o ranger de dentes, onde a lei, como Jesus falou, vai cobrir centil por centil. Ou seja, dentro do processo reencarnatório, se você não acertar com o teu irmão naquela caminhada do diálogo, de vez de revidar o mal com o mal, e sim o mal com o bem, né, ou seja, você não, né, vamos dizer, tacar mais lenha no fogo e pagar aquele incêndio e tentar amenizar, se acertar, para que a lei depois não venha a ser aplicada, que é a lei de quê? Causa e efeito. Qual era a frase que Jesus usava, Luiz, que você gosta? Esqueceu? Pô, vai me deixar na mão? Cada um... Agora, já comecei. Isso aí, viu? Cada um segundo a sua... É lei de causa e efeito. Você fez, acontece. Então, a humildade é o ponto fundamental. Lembra que Jesus quebrou um outro paradigma em cima da humildade? Ele disse assim... Lembra disso, acaso? Estava eu e você lá. Só que a gente tinha o ouvido tapado, a gente estava pensando em outras coisas. Né? Não lembra disso, né? Ainda bem que a gente esqueceu boa parte. E aí, Jesus disse assim, nesse sermão, o maior deve servir ao menor. Aí esse aqui olhou para mim e falou assim, esse cara está louco. Como pode eu, um centurião romano, né, eleito por César, mandou para essa terra aqui que... só por causa dos impostos, esse judeu vai se submeter, eu vou ter que se submeter a ele? Lembra disso? É sempre compromisso. É sempre, Geralmente, quando a gente fala, é porque a gente fez, né? E aí, não é o que acontece hoje, gente? Nós nos submetemos aos maiorais, aos superiores, vamos dizer assim, eleitos, né? Pela sociedade ou até por Deus. E Jesus fala o contrário, que o maior deve servir ao menor. Olha só a humildade do ser. No dia que Jesus teve a última ceia, Jesus lavou os pés de todos os apóstolos, que era um ato bem comum, né? Lavou e beijou. Ou seja, humildade. Ou seja, aquele que é o maior, que tem mais potencialidade, tem mais poder, ele deve servir ao menor justamente para ele não ser orgulhoso, para ser humilde. E aí, servir aquele irmão. E não ao contrário que a gente vive, né? Nos submetendo ao orgulho, porque eu sou dono, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando Jesus foi preso e foi levado para Pilatos, aconteceu essa situação. Lembram disso? Vocês estavam lá de fora, vocês não viram. Né? Essa também a gente não estava, não. Essa eu ouvi falar. Me disseram, aconteceu isso lá dentro e tal, porque era reservado. Aí, o que aconteceu? Jesus foi levado para Pilatos, está lá registrado no Evangelho, e aí Pilatos olhou para ele e disse assim, o que é a verdade?
Agora, você imagina se você olhar nos olhos de Jesus e fazer essa pergunta cretina para ele. O que é a verdade? Porque era uma pergunta capciosa, como sempre. E aí Jesus olhou para ele. Se ele olhasse para mim, acho que eu caía sentado. Bom, vamos lá. Aí Jesus falou assim, ficou só olhando, não respondeu nada. Né, Carlos? Ficou quieto, né? Ficou assim, e agora? Aí Pilatos ficou meio bolado. Falou, por que ele não está respondendo? Por que Jesus não respondeu a ele? Ele queria saber a verdade mesmo? Ele queria saber o que Jesus pensava. E Jesus ficou quieto. Até porque Jesus já tinha dito antes que tudo que ele tinha feito, todo mundo viu. Todo mundo viu. Jesus há 3 anos pregava, todo mundo conhecia, então ele não tinha que falar nada. Ele falou na frente lá do Herodes, por que vocês estão me interrogando? Vocês sabem o que eu faço? Ou seja, não é para perder tempo, né? Porque a intenção deles era outra. E aí, Pilatos não se conteve, ficou se mexendo e tal, e perguntou assim, você não acha que eu, com o meu poder, não poderia te libertar dessa situação? Aí Jesus respondeu. Aí foi bravo, né? Aí Jesus respondeu para ele, você não acha que não existe uma legião de anjos ou espíritos que pode vir aqui a qualquer momento e me resgatar? Aí olhou para ele assim, você só está aí porque assim o nosso Pai o quer, porque você não tem nenhuma ascendência sobre mim. Olha que coragem. Ou seja, ele estava cumprindo os desígnios de Deus. Se ele reencarnou e viveu como um procurador de Roma, é o poder que foi lhe dado. E aí a humildade não veio para ele poder administrar isso de uma maneira que pudesse trazer bem-estar para todos, que manteria o que? A ordem, o equilíbrio da sociedade. Não, ele usou para martirizar e fazer com que o povo sofresse, consequentemente, né, o ódio daqueles seres. Então, ele não cumpriu o papel que lhe foi determinado ao reencarnar, porque ninguém reencarna para fazer o mal. Isso é claro para todo mundo, né? Ninguém reencarna para fazer o mal, gente. Todos nós reencarnamos para acertar, reparar e evoluir. Então, Jesus diz para ele isso. Ou seja, se ele tem o poder, ele tinha que ter a humildade de poder utilizá-la. E aí ele vai falar que, com isso, a gente conquista o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Todo mundo olha para cima, né? Pensa que é o céu. Normalmente as pessoas vão fazer isso. Mas o que Jesus quis dizer com o céu? Quem assistia os debates, as conversas, os diálogos também de Jesus diariamente, matou a charada. Porque Jesus já tinha dito que o reino dos céus é o quê? O que é o reino dos céus? É um lugar onde a gente fica ali olhando para Deus, ali eternamente. Oh, que lindo. Ai, está cansando. Ficar olhando para Deus, já se passou 1000 anos e eu não sei. Não dá, né, gente? O reino do céu não é isso. Aí perguntaram, onde está o reino do céu, Senhor? O reino do céu vocês não vão ver nem aqui, nem ali e nem acolá. Bem, e nem lá. O reino do céu está onde? Dentro de nós. Olha que coisa interessante. Hein, Angélica? O reino do céu está dentro de você, você sabia? Que bom. Como é que está o teu reino do céu? Está tudo bem? Está feliz? Isso aí. Então, Jesus dá uma injeção de ânimo em nós. É o seguinte, ó, não tem nada do lado de fora. Ele já tinha falado isso, que você não precisava falar com Deus através do sacerdote, que era só você ter um diálogo íntimo com o Senhor, escondido, e ali colocar suas questões para Ele, né? E Deus iria responder. Não é isso? Né? Jesus já tinha colocado inúmeras situações do reino dos céus, que é uma conquista pessoal. Quando ele diz assim, você gosta dessa? Essa eu tenho certeza que você gosta. Vós sois deuses. Gostou? É você mesmo. Você se sentiu um Deus? Não, mas você é. Jesus falou que você é um Deus. Vós sois deuses. Porque você é o quê? Filho de Deus. Então você tem a marca do Criador. Isso é uma injeção de ânimo, não é? Puxa, eu sou filho de Deus. Né? Antes, Deus, né, eu ficava com medo dele me punir, etc. Minha mãe dizia assim, ó,
Papai do céu está aborrecido contigo, dá uma trovoada. Paulo lembra disso. Cadê ele? Aí o Paulo, está trovoada lá, e ficava quietinho, porque eu era levado. Então era o Deus do temor. Papai do céu está aborrecido comigo. Pô, quando então, o trovão era longo, eu falei, caramba, deve ter sido uma coisa feia que eu fiz. E aí era o Deus do temor, né? Jesus fala do Deus do amor, né? Dizendo que você tem a marca dele, né? Que você é o sal da terra, né? Aquele que vai salgar a vida das pessoas. Quem que gosta de fazer a dieta, né, sem sal? É horrível comer comida sem sal, né? Você não gosta, você gosta de comer comida sem sal? Né? Você adora botar bastante sal na batata frita e tal, e aí você come, né? E depois o teu colesterol, a tua pressão vai lá para cima, depois você tem que tomar remédio, enfim. Então, o sal é o tempero, que você pode temperar a vida de uma pessoa e, ao mesmo tempo, ele pode salgar, né? Que nem um bacalhau. Botou ali o sal, para quê? Para conservar. Então, conservar os conceitos, né, do que você acredita, né, daquilo que você é importante, não só para você, porque o reino do céu está dentro de você, e do teu próximo, que você vai compartilhar isso com ele, você vai servir ao próximo. Quem entendeu essa jogada foi Francisco de Assis. Então, está aí a primeira coisa, seja humilde para que você possa entrar em contato com os novos conceitos, que eram esses conceitos que ele estava trazendo, porque você vai conquistar o teu reino dos céus, ou seja, a si mesmo. Não é um fulano que vai dizer, olha, você está lindíssima hoje. Né? Aí você, não estou muito bem. Faz aquele elogio e a pessoa, sabe, vai dizer, não, você vai dizer, você é linda. Ela vai dizer, não, eu sou feia. A pessoa não tem autoestima. A coisa diz assim, você é linda, eu sou maravilhosa, sou filha de Deus, estou feliz da vida. É diferente, né? Porque você está motivado, você está animado, você está bem para lidar com isso. Bom, e aí ele vai continuando. E aí qual é a nossa condição da Terra? Nosso planeta, né? As civilizações, os povos, são felizes? Né? Somos felizes? Não, né? Porque eu lá na Finlândia é bom de se morar. Mas e as altas taxas, a Cristina que gosta de ter esses números de suicídio, né, que são alarmantes e silenciosos, para não ser divulgado, né, para poder não motivar mais os outros a cometer esse ato. Alguma coisa está errada. Se é um país organizado, tem tudo ali, por que as pessoas, né, cometem suicídio, outros tipos de coisas? Né? Ou seja, nós somos... Né, vivemos num planeta que ainda os seres são desequilibrados. É essa fase que nós estamos de provas e expiações, segundo os Espíritos, que estamos agora entrando no amanhecer da regeneração. Quer dizer, não estamos nem ainda totalmente. Então, nós estamos nessa fase. Então, Jesus vai falar assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, ele está falando da realidade atual. Pô, mestre, caramba, eu passo fome. O fulano de tal chegou, me cobrou um imposto que eu não tenho dinheiro nem para comprar mais nada, porque o dinheiro foi todo para Roma, a situação de lá. O fariseu, eu vou pedir uma oração para ele, porque a minha sogra está doente, vai acontecer isso com a sogra de Pedro, estava doente, eles não tinham dinheiro para comprar um carneiro, porque tinha que matar o carneiro, para poder Deus, né, o sacrifício, de chegar e curar a sogra, e a filha dele, né, que seria a filha de Deus. E aí Jesus fala, né, aquela frase assim, quando estava ali no meio, eu não quero sacrifícios, eu quero... Vamos lá, vocês aprenderam isso comigo ano passado. Vocês estão me deixando na mão, estou ficando envergonhado aqui. Hein? E eu não quero sacrifício, eu quero... Alguém falou assim, bem devagarzinho, assim, misericórdia. Eu não quero sacrifícios. Eu quero misericórdia. Tenha misericórdia dessa senhora, vamos tentar ajudá-la no que ela precisa, independente de quem ela seja, porque perguntaram para ele, mestre, quem é o meu próximo? Aí o Acácio olhou para mim e falou assim, perguntou, quem é o teu próximo, Marcão? Eu falei assim, sei lá. Aí ele falou assim, aquele que estiver precisando de você. Aí nós ficamos assim de boca aberta, né? Eu falei, não pensei nisso não. Enfim, ou seja, você tem que estar disponível para quem precisa de você, seja ele quem for. Então, o consolo vem aí, porque todos choram, todos têm suas dores, têm seus sofrimentos. Né? Eu trouxe um filme no curso, que era um filme sobre ressurreição, e aí é um soldado, um centurião, que fica atrás, né, ele participa da crucificação de Jesus,
né, vê Jesus morrendo, né, desencarnando ali, e, né, o soldado vai lá e crava a lança. Falar nisso, o que fez isso não está aqui hoje, né? Crava a lança e aí para conferir para ver se Jesus já havia, né, morrido. E aí o corpo some, sabia? O corpo sumiu de Jesus. E aí todo mundo ficou assim: ou foram os romanos que deram sumiço, ou foram os fariseus que deram sumiço, ou foram os apóstolos que deram sumiço, porque Jesus falou que no terceiro dia ia retornar, ressurgir dos mortos. E aí esse centurião foi incumbido por Pilatos de procurar o corpo. Onde está o corpo de Jesus? Você imagina ele procurando aquilo tudo lá, né? E aí, até que num dia, ele se depara, quando ele chega... Eu vou dar spoiler? Não, mas cadê? Eu vou dar spoiler? Não, acho que não vou falar, não. Bom, vocês vejam o filme. Mas o final da história é o seguinte: o centurião, né, começou a reavaliar os conceitos dele. Por quê? Porque ele tinha um poder. Ele, teoricamente, era feliz, mas por dentro ele era infeliz. Porque, numa ocasião, Jesus olhou para ele e disse assim: é porque você não tem que matar todo dia, não é? Aí ele gelou. Ou seja, ele se sentia amargurado em matar as pessoas. Então, aquilo estava mexendo com ele, como mexeu com Zaqueu. Lembra do Zaqueu, quando parou de cobrar os impostos? Né? Com todos os outros que se arrependeram, né, dos males ou dos equívocos que estavam cometendo, sem censura, mas pensando e sabendo que poderia usar o sentimento de uma outra forma. Então, do choro, você era consolado para poder o quê? Se manter e se levantar, para continuar e transformar esse mundo de dor em mundo de amor. Então, foi por isso que ele fala o segundo item. Ele fala da nossa realidade, mas que o consolo ele sempre existe. De Deus, dos nossos benfeitores, de nós mesmos, de um abraço, de um sorriso, de um acolhimento. Não é isso? Né? Às vezes a pessoa está ali, não precisa, vou te dar R$1.000 para resolver o teu problema. Até resolve, né? Mas não vai resolver o lado emocional, porque ela não quer o dinheiro, ela quer que alguém o acolha, sente com ela, conversa, ou abraça, ou fica olhando para ela não se sentir sozinha. Né? Esse é um aspecto interessante. E aí Jesus vai falar assim: bom, falei da humildade, falei do consolo, né, do acolhimento, e agora nós vamos falar de uma coisa muito séria, que todo dia eu acordo e penso sempre nessa bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque o quê? Bom, o Carlos te ensinou direitinho, está lá no Evangelho. Bem-aventurados os mansos, por quê? Hein? Não, dentro do reino do céu? Não, esse foi o primeiro. Viu como é que você é um Deus? Bem-aventurados os mansos, vou falar com a voz de bem cadavéria, porque herdarão a terra. Maria, o que isso te diz todo dia quando você levanta? Quando você olha assim no espelho e diz assim: eu tenho que ser mansa, eu não posso ficar irritada, não posso xingar, não posso fazer isso, porque Jesus disse que se eu não for manso, eu não vou ficar, não vou herdar a terra. E a terra que ele fala é aqui, o planeta. Cara, direta mais do que essa, não tem desculpa, gente. Né, Cássio? Essa não tem desculpa, né? A nossa espada, ainda bem que foi enterrada há muitos séculos. Ou seja... Ainda estamos enterrando em algum. Pois é, de vez em quando vem mentalmente. Então, a mansuetude, a brandura, né, vai ser o nosso destino no futuro. Olha que interessante. Do mundo violento, porque o segundo item fala disso, né? Do choro, que é a dor, o sofrimento, nós viveremos um mundo de quê? De mansos. Ou seja, tudo vai ser resolvido com tranquilidade, né? Que nem um carro, a gente senta, né, cara, vamos conversar, e fica meia hora conversando, em vez de ser 1 minuto, meia hora, e nós vamos chegar lá. Porque eu não tenho a preocupação dele chegar assim: Marcão, não entendeu, seu cabeça oca, sai daqui, né? É o que a gente faz, né? Ou a gente usa outras palavras. Ou seja, a gente vai ter a brandura, a tranquilidade de poder viver, né, socialmente bem. Então, isso não foi uma promessa, isso é uma consequência, porque quando Jesus veio pregar todos esses códigos de ética,
de ética, no sentido de tornar-nos homens de bem, é justamente dizendo o seguinte, porque se vocês agirem dessa forma, vocês serão mansos, consequentemente, vocês vão continuar reencarnando nesse planeta, renovado, mudado. E aí? Vamos fazer isso todo dia, acordar cedo e pensar, eu tenho que ser manso, eu tenho que ficar menos irritado, eu tenho que me aborrecer menos, eu tenho que ser o exemplo, né? Porque eu estou me candidatando a permanecer aqui. Não foi à toa que Jesus veio justamente para nos alertar a respeito dessa conduta que é fundamental para a gente poder viver bem socialmente, né? A gente vê isso, estamos na rua, é assaltado, é isso, é aquilo, né, Nery? A Nery sai correndo daqui, não sei como é que ela consegue correr tão rápido pela ladeira para ir embora para casa com medo de ser assaltada. Você escutou o que eu falei, Nery? Falei de você. Então, e aí Jesus continua. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A senhora falou ali, saciados, né? O que é fome e sede de justiça? Nós temos uma sociedade justa? Não, né? Por que não temos uma sociedade justa? Ou porque as leis não se aplicam, ou porque são interpretadas de uma maneira conveniente, ou elas são falhas. Há poucas décadas atrás, um século mais ou menos, nós tínhamos uma conduta extremamente normal, que era a escravidão. Eu dou sempre esse exemplo no Brasil, que é para a gente nunca esquecer as escolhas que fazemos. E era lei. Até publicaram no Face, acaso tu viu ali, um jornal lá na Rua do Ouvidor, vendendo os escravos, vende não sei o quê. Publicaram o jornalzinho onde você chegava lá na Rua do Lavradio 91, até agora deu o número, né, para você comprar um negro prendado, um negro para reproduzir, um negro para trabalhar em casa, tanto feminino quanto masculino. E era lei, gente, e era tudo normal. Isso era justo? Para os brancos eram. E para os negros, mulatos, né? Era justo? Eles tinham a justiça no sentido de saciar, ou seja, eles estavam bem com aquilo, ou eles estavam com fome? E aí aqueles seres que lutaram pela liberdade deles, que a gente conhece na história, Zé do Patrocínio e tantos outros, eles tinham fome e sede daquela justiça que fosse aplicada. Ou seja, todos são iguais. Ninguém é escravo de ninguém. Hoje a gente acha isso um absurdo, mas na época não achava. Então, precisou que algumas pessoas lutassem, né, pelaquela justiça, né, para saciar a fome e ter a situação resolvida. Ou seja, uma sociedade só se melhora quando ela se renova nos conceitos de relação com o outro. É o que Jesus quis dizer. Se você procura as coisas certas, onde de maneira todos possam se beneficiar, está no caminho. Ah, mas o fulano não entendeu, aquele grupo não entendeu. Então vamos sentar junto com eles e ver o que está acontecendo, que essa lei não está sendo aplicada, ou não está sendo mal compreendida, ou de repente realmente nós tínhamos uma visão diferente e ela não se aplica, né? Quando os colonizadores portugueses e espanhóis vieram para as Américas, o que aconteceu? Eles respeitaram a cultura, a forma que o indígena vivia? Não, né? Até hoje isso é um problema, que não deveria ser, né? O desrespeito àquela cultura, impor a sua cultura, injustiça para aquele, como você chega e vai fazer as coisas, como aconteceu, a Cássia lembra dessa também, na Inquisição, a gente gostava de vestir aquele negócio vermelho de Jesus, né? Não, aquele estandarte, nós estamos aqui em nome de Jesus, e cortava a cabeça de todo mundo, que era infiel. A gente ainda chamava os muçulmanos de infiéis, e eles nem sabiam quem era Jesus. Aliás, sabiam sim, sabiam que era um cara que provavelmente era pior do que aquele que está me matando. Olha a ideia que se fazia de Jesus, né? E aí, nós estamos aqui para fazer justiça. Que justiça? Você está matando a minha família, você está invadindo a minha terra, me expulsando, e impondo alguma coisa. Isso é justo? Gostariam que fizesse isso com a gente?
Jesus falou, faça ao próximo o que gostariam que fizesse a você. Não é isso? Então, essa é a ideia. Precisamos sempre lutar pela justiça. Kardec mesmo diz, a doutrina espírita ela tem que sempre se atualizar na medida em que novas descobertas são feitas para que justamente ela não caia num processo sectário, ou seja, fechado. Né? Como, é isso. Vai perguntar para uma pessoa evangélica, olha só, Adão e Eva, tudo bem, meu irmão, 2 pessoas e tal, eu só não entendo por que o Adão que cometeu um pecado não foi para o inferno. Mas tudo bem. Mas ele foi perdoado, foi para a terra, ele e Eva tiveram 2 filhos, 3 e tal, e aí daqui a pouco um saiu, foi viver, já tinha um bocado de gente, não sei de onde apareceu tanta gente, deve ter sido aqueles ploc, né, que vai aparecer que nem desenho animado, vai aparecendo assim, né, e aí vem uma civilização do nada. Aí você vai perguntar para o irmão, meu irmão, olha só, essa história tem lógica? Está escrito na Bíblia, não se questiona. Isso é sectarismo, né? Ou seja, não perca seu tempo. Né, porque é que Jesus falou, né? Bem-aventurados os humildes, não têm a humildade de poder rever os conceitos em que acreditava. Jesus falou assim, Nery, lembra dessa que você gostava de costurar na época? A Nery tinha uma mania, que ela era judia, mulher judia é assim, ó, né, bota a mão no bolso, fecha para poder não dar dinheiro. Aí, quando era aquela judia pequenininha e tal, ela gostava de fazer remendo. Pegava umas roupinhas velhas lá, de vez de comprar uma roupinha nova, fazer um pano novo, não, vamos aproveitar, porque Sara, na verdade era Sara, Sara quer fazer grandes negócios. Aí chegava lá e tal, aí chegava, botava remendo, um remendo novo, que a filha dela atual, trazia, mãe, eu consegui esse remendo aqui e tal, num tecido colorido, ela, deixa comigo, aí fazia, só que depois o que acontecia? Esgaçava, aí os caras vinham reclamar, você me vendeu uma porcaria, não sei o quê, ela dava um jeito, não, fazer um desconto, aí dava desconto lá e tal. Jesus falou assim, não se põe remendo novo, ele se baseou nela, né? Em roupa velha, ou seja, conceitos novos não podem ser acomodados em conceitos antigos, né? Você não pode pegar a humildade e jogá-la como orgulho. Mas de vez em quando, não tem. Ou você é humilde ou não. Jesus falou sim, não. Né? Então, era essa ideia, né, justamente de que um conceito novo precisa mudar o conceito antigo. Antigamente, há mais de 15 mil anos atrás, acreditava-se que a Terra era plana. E eu li uma reportagem que 7 milhões de pessoas na Terra acreditam que a Terra é plana. Então, a Terra é plana, Machado? Há controvérsias. A Terra não é plana, gente. Né? Como também a Lua, todos os planetas, o único que é plano é a Terra. Sem chance. Tem várias formas de você definir isso. Bom, são pessoas com conceitos antigos que não querem mudar com um conceito novo. É o que Jesus quis dizer, não adianta. Se você ama, você não pode odiar. Correto? Correto? Não é isso? Gosta de amar? Então você tem que ser amada. Né? Agora, depois muda. Enfim. Bom, aí ele vai falar o seguinte, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tem que falar rápido, que faltam 10 minutos. Misericordiosos. Não é ser bonzinho. Eu dei a sopa por um assistido. Já o termo já é horrível, assistido. Eu dei sopa para ele. Essa sopa está sendo dada com humildade? Quando você diz isso, tá? Hein? Tá? Não? Está me vendo? Não, né? Porque você está querendo o quê? Mostrar que é o bonzinho. Eu estou dando sopa, está vendo aqui? Jesus está vendo, arruma uma vaguinha no nosso lar. Né? Aí você fica na expectativa, chega lá, Clarence, olha aqui meu bônus hora. Aí o cara, bônus hora? Aí botou uma lupa assim, só tem 2. Né? 2 só? 2. Ainda tem que dar graças a Deus, porque foi alguém que cedeu para você. Por que eu vim zerado? Veio. Mas eu fiz tanta caridade. Aí eu falei assim, pois é, você fez tanta caridade, o termo que você usa é bem de orgulho, né? Se mostrando que eu sou bom, que eu faço aquilo. Antigamente, Jesus acontecia a mesma coisa, mas estava Jesus reunido com o pessoal. Aí o Judas, lembra dele? Ele era um camarada muito racional, muito racional.
Então, tudo para ele tinha que ser ali, ó, né? E ele era o tesoureiro. Olha como é que Jesus botou a função do tesoureiro. Jesus recebia um dinheiro que as pessoas doavam e eram distribuídos para as pessoas que precisavam. E aí ele estava ali num templo lá, então visitando, aí tinha aquele, eu não consigo falar essa palavra, gasofilho, não sei o que lá. É um troço grandão que tem um troço, e aí os ricos, né, porque ele fazia muito barulho, por exemplo, o pobrinho jogava um denáriozinho, olha, que nem aquela viúva, né, que jogou um denário, e jogava, fazia aquele barulho, parece até um recital. O cara fala, esse cara tem dinheiro, não sei o que. Ele vai dizer assim, eu sou bom, estou dando a minha parte para Deus, o dízimo, né? Estou dando a minha parte, Deus me ama por isso. Né? Aí Jesus fala, está vendo aquela senhora ali que jogou um denário, que é o único dinheirinho que ela tinha, um denário era um dinheiro, era o valor estipulado para um dia de trabalho. Então ela deu um dia de trabalho, né, no templo, né, para o dízimo de Deus. Aí Judas falou assim, só isso? Aí Jesus falou, espera aí, ele não entendeu, então vou explicar melhor. Aí ele falou, está vendo aquela senhora que está lá fora, porque as mulheres não podiam entrar no templo? Está vendo aquela senhora ali varrendo o templo? Aí Judas olhou assim, tô. O que tem? Pois é. O que você acha que ela está fazendo quando varre o templo? Está limpando a casa de Deus. Então você agora entendeu? Ele ainda não. Então vamos mais adiante. Ela tem algum dinheiro para dar? Ele não, porque ela está trabalhando, ela vai ganhar um dinheiro no final do dia. Pois é. O que ela está dando para Deus nessa hora? Aí Judas, agora eu entendi. É meio devagar, mas depois ele entendeu. E aí ele entendeu quando Jesus diz assim, ela está dando o sentimento dela por Deus ao limpar a casa dele. Perceberam? Então não teve sacrifício nenhum, teve sim. E ele diz assim, ela foi a que deu mais que todos eles, inclusive a que deu um só, porque ainda tinha que dar. Ela não tinha nada, ela deu o que ela tinha, que era o amor, ao varrer o chão do templo, como se deixasse a casa do Pai limpa. Pedro, que estava do lado, entendeu, apesar que Pedro também era complicado, mas ele entendeu, tanto que depois, né, quando Jesus havia retornado ao plano espiritual, estava lá andando no templo, uma pessoa pediu um dinheirinho para ele, ele diz assim, ele meteu a mão no bolso, não tinha nada, e falou assim, aí ele lembrou da história, opa, agora que eu entendi na prática, ele olhou para ele e diz assim, para a pessoa, eu não tenho nem ouro nem prata, lembram disso? Mas o que eu tenho, eu quero te dar, anda-te, porque Jesus vai te ajudar. E aí a pessoa se levantou. Se aconteceu ou não, o símbolo representa isso. Eu não tinha nada, não preciso dar dinheiro, eu preciso dar eu para ele. Para justamente o quê? Você trazer aquela pessoa de volta a você. Então você está sendo o quê? Misericordioso. E não bonzinho. Porque você sentiu ali que você podia dar algo em que aquela pessoa poderia usufruir aquilo no benefício próprio dela. E aí vem aquela situação, né, que é a grande pergunta. Eu não fui apresentado para Deus, meu antigo chefe falava isso. Eu não acredito em Deus porque eu nunca fui apresentado a ele, coisa que eu falei assim, ele era chefe, é o maior, né, eu tive que servir ao menor. Aí eu olhei para o camarada e disse assim, engraçado, quanto orgulho, né, você achar que Deus tem a pretensão de, né, vir se mostrar para você. Mas aí Jesus fala assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aí vai ser aquele velhinho de cajado, não é isso? Ou vai ser um Tom Cruise para a antiga geração, eu da nova geração, que é o Thor, né, da nova geração, né, e tá rindo, você gosta do Thor, aí fica com ciúme. Apesar que ele cortou o cabelo, já está barrigudo, então ficou melhor. Então, não é isso? Não. Ver a Deus, né, quando você tiver o quê? A pureza dos sentimentos. Porque o conhecimento você tem. Olha só que maravilha, celular, microfone, né, tudo. Mas e a moral? Cadê a moral baseada no sentimento? Não tem. Né? Ou tem no sentido do egoísmo, de você visar a si mesmo. Então, já vai começar a falar dos processos egoísticos. Então, quando você tem a pureza dos teus sentimentos, de você fazer aquilo, como ele dizia assim, né? Vocês têm que ser que nem essas criancinhas. O que significa as criancinhas? Significa pureza, a criança que vai conviver contigo na boa. Criança branca, negra, amarela, cor de abóbora, azul, vulcana, né? Quem é vulcano entende o que eu estou falando. Né? E vai conviver ali na boa.
Ela vai aprender o preconceito do racismo mais tarde. Quando alguém vai chegar e dizer, você não pode ficar do lado daquela pessoa, porque isso e aquilo, né? E aí ela não vai entender, ou ela vai ser obrigada a aceitar, ou às vezes ela vai rejeitar. Né? Então, a pureza é nesse sentido da criança, no sentido de você amar incondicionalmente. Quando Jesus falou, qual é o mérito de se amar quem a gente gosta? Tem um mérito, né? Porque a gente está amando. Mas o mérito real é amar o inimigo. Aquele que é contrário a nós, seja por que motivo. Inimigo no sentido assim, que é contrário ao que você faz, é o que você desconhece, né, o que fez mal a você, ou seja, que é o diferente. Ou seja, você vai colocar o teu potencial de amor para fora. Vai estender aquilo naquele meio da família mais adiante. Ok? E aí você vai ver a Deus. Por que eu não vejo Deus agora? Hein, Alberto, por que eu não vejo Deus? Por que a gente não vê? É isso? Pois é, porque nós ainda não temos a ferramenta em nós, porque somos, né, criaturas, que vai nos permitir chegar a esse ponto no momento em que nós nos purificarmos nos sentimentos. Qual foi a ferramenta que foi despertada em nós e que faz com que nós consigamos conviver aqui de forma racional, consciente? Foi o atributo da... Está lá. Da inteligência. Dentro do processo evolutivo, segundo os espíritos, né, nós vivemos na fase animal. Dentro da fase animal, que fase é essa? É a fase que a gente observa nos animais, basicamente do instinto. Tem uma inteligência precária, né? Os nossos cachorrinhos, os gatos, tal, você vê que eles aprendem coisas, eles se comportam, em que você, até melhor que muitos seres humanos, né, que você vê que tem uma inteligência ali rudimentar, mas ela não pensa. Ela não medita, ela não cria, não é isso? Mas ele é um espírito, que um dia vai se individualizar, tá? Isso no livro dos espíritos. Quando ele se individualiza, ele tem o quê? Consciência de si. Penso, logo existo, não é isso? Você dá aula disso aí também. Né? E aí, penso, logo existo. Beleza, eu sei quem eu sou um ser humano. Eu sou um kryptoniano, eu sou não sei o quê, eu sou louco. Você sabe quem você é, ou você se define. Ok? E tem os sentimentos mais apurados, melhores de uma relação. Mas antes tínhamos isso? Com animais? Não. Mas agora essas ferramentas nos auxiliam a ter o quê? A responsabilidade. E a responsabilidade vem o livre-arbítrio. Ok? Você só tem o livre-arbítrio porque não é mais o instinto que fala. Porque aí o instinto, você não tem como fugir. Mas agora você, ao invés de reagir instintivamente em torcer o pescoço do outro, você conta... Angélica, você conta até quanto? Marília? 5? Caramba, eu conto até 10. Então, você está melhor do que eu. Marília, conta o quê? Nem conta, né? Nem conta. Então, está ótimo. Então, o instinto vem de você agredir ou de você fugir. Ok? Com a razão e a emoção, você controla. Jesus falou para dar outra face. Está difícil, igual o Chico. Está difícil, mano, está difícil. Né? Mas eu tenho que dar outra fase, eu tenho que compreender, tolerar, e isso é um exercício, gente. Isso é um exercício. Que nem a criança quando aprende a andar, ela cai a primeira, a segunda, a terceira, daqui a pouco ela está andando, e aí você fica desesperado com essas pontas aqui para não dar com a testa no negócio, porque ela já quer, né, André? Você tem 2 aí, você sabe, né? Correndo que nem uns loucos. Então, essa é a ferramenta que vai ser despertada quando nós purificarmos nosso sentimento, e aí vamos perceber, né, e ver a Deus. Aí como vai ser isso, gente? A gente não sabe. Como as minhas 2 cachorrinhas que estão em casa não sabem que um dia elas vão se tornar seres humanos, ou vão se humanizar daqui a sei lá quanto tempo. Elas não têm essa noção hoje, como nós não temos a noção de Deus. Mas quando despertar essa ferramenta, como Jesus falou, do nosso reino dos céus, aí nós vamos ver a Deus. Aí vai ser muito legal, né? Tomara que todos nós consigamos fazer isso todos juntos. Bom, e aí ele vai falar do bem-aventurados os pacificadores. Olha que coisa interessante. Porque vão ser chamados filhos de Deus. Falarei bem baixinho, eu tenho uma boa audição. Então, filhos de Deus. Jesus botou bem claro isso. Ou seja, mansuetude e pacificação. Sem guerras, sem violência e sem a paz, a concórdia, o entendimento, o acolhimento. Meu irmão, o que está acontecendo? Por que você está fazendo dessa forma? E não ficar,
né, ridicularizando, passando recadinho para o outro, por terceiros até, e chegar e dizer assim, o que está acontecendo? Não vamos brigar, não há necessidade disso. Vamos entrar numa concórdia. O que está acontecendo, o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, que a gente pode se acertar. Não é isso que a gente faz na casa espírita? Você pensa que isso aqui é um mar de rosas, que nem a música que os filhos cantavam, né? Você gosta, né, Ladinha? Você bem sabe. O Francisco tem essa música. Eu não, nem um mar de rosas. Lembra dessa música? Vamos dormir com ela na cabeça hoje. Né? Então, aqui não é um mar de rosas. E foi bem claro, como a minha mãe falou, ninguém vem aqui a passeio. Nós viemos aqui para reparar e evoluir nos processos das nossas reencarnações. Então, a paz vai reinar na Terra. Não com a graça de Deus, mas por nós. Porque Jesus falou, cada um segundo as suas obras, ou seja, ninguém está isento do trabalho. Por quê? Porque quando foi que Jesus foi questionado, porque Jesus curava nos sábados, os fariseus, que era aquela classe sacerdotal, né, do templo, chegou e falou assim, opa, no sábado ninguém trabalha. Aí Jesus olhou para cá e disse assim, vem cá, você que é dono daquele rebanho ali, né, cheio de cabras, né, e tal, se uma delas cair dentro do valão, e ela é teu sustento, você não vai lá e vai pegar? Aí o cara olhou para um lado e para o outro, falei, ele está falando comigo. Estou falando com você mesmo. Você não vai lá pegar? Então deixa de ser hipócrita. Não foi o homem que foi feito para o sábado, meu irmão, foi o sábado que foi feito para o homem. Jesus botava sempre o ser humano no centro da situação. Não a inversão que a gente faz, né? A gente idolatra o corpo e não nós espíritos, né, Cristina? Vamos desencarnar, o que vamos levar? A Ferrari? O apartamento? O emprego? Né? O cabelo que você pintou de uma outra cor que eu gostei? Né? Não, você vai levar o que você é. O que você é. É o que você vai levar. E é como você vai se apresentar. Ou para os benfeitores, ou para os obsessores. Né? Não, obsessor não, né? Já passou essa fase nossa, né? Então vamos ser pacíficos. E bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, dizendo, como o outro item que ele fala da fome de justiça, né? Quando a gente procura justiça, muitas pessoas vão querer o contrário, porque não querem perder o poder. Porque Jesus falou maior serve ao menor, então o cara está dizendo o seguinte, que eu vou perder o poder para poder servir ao menor. Não, eu não vou deixar. Cadê a Janice? Não veio, né? Eu sempre dou um exemplo para a Janice. Lembra dos sais de banho? Que você toma todo dia na banheira ali, fica ali relaxando? Pois é, no nosso lar só tem um chuveirinho lá sem vergonha que você tem que tomar banho rapidinho, porque já tem outra galera chegando lá dos umbrais, do samaritano, para tomar um banho, para tirar aqueles miasmas. Ela falou, não, mas isso não pode, eu pelo menos levo 1 hora tomando banho. Eu falei, pois é, você vai ter que reduzir para 5 minutos, ainda contando no relógio. Não é? Ou seja, quando nós buscamos a justiça, né, obviamente que as pessoas que querem viver o status quo antigo, né, a situação antiga, não vai querer mudar. Obviamente que vai resistir e vai criar as dificuldades. Então, Jesus manda a gente ser perseverante, né, porque isso vai fazer com que o reino dos céus, nós consigamos conquistar, de fato, aquilo que queremos, e não o que os outros querem. O que nós queremos, não o que Ele quer. E, por fim, bem-aventurados vós sois, que vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, quando você entende e vai vivenciar isso na sua vida diária, você vai criar dificuldades. Quem aqui já não ouviu dos seus familiares dizer assim, você está fanático? Né? Lembra disso? Quando a gente era mais jovem, e a Cássia, nessa vida a gente se conhece mais de 30 anos. Né? A gente tinha até cabelo preto ainda, né? Tudo beleza. Então, quando a gente vinha para o centro, ficava a semana inteira aqui, lembra disso? Ficávamos trabalhando direto. Né? Aí meu pai e minha mãe diziam assim, você está fanático. Você está fanático. Né? Você só pensa nisso, isso, aquilo, isso aqui, isso aqui lá. Alguém já passou por isso? Não, só eu e a Cássia. Né?
Então, pois é, as pessoas não compreendem. Lembra da situação de Maria, mãe de Jesus? Chame ele aí, porque eu quero falar com ele. Lembra da situação? Aí que Jesus estava ali sentado, conversando com a galera, né? E ela chegou, impôs a condição de mãe. E aí Jesus dá-lhe uma resposta, dizendo assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E eu nunca disse isso para minha mãe, que senão a minha mãe tinha me jogado pela janela. Que já está no plano espiritual. Se ela tiver aqui, ela está rindo. Então, Jesus quis dizer o quê? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quem é você para chegar e dizer que vai fazer isso e aquilo comigo? Né? Eu sou de todos. Ou seja, não são as condições sociais. Nessa vida eu sou pai, na outra vida eu sou filho, na outra vida eu sou mãe, na outra vida eu sou sei que. A gente muda de papéis, não é isso? Mas somos os espíritos que vamos atuar nesses processos. Então, não tem essa, né, de você chegar e determinar determinadas situações em que você vai ter que se submeter. Não vai. Mas você vai levar a pessoa a refletir por que ela age dessa maneira e por que ela está fazendo aquilo. Então, quando essas pessoas começarem a se sentirem incomodadas, né, mantenham a fé. Porque é a parábola do semeador. Quando a semente cai na terra boa, ela germina, se fixa, a raiz fixa. Com a raiz fixando, vem o tronco. Do tronco, vem as folhagens. E depois das folhagens, vem o quê? Os frutos. Os frutos é a doação daquilo que você é. Olha que legal. Eu te dou uma maçã gostosa, docinha, né? Que é minha, sou eu. Eu estou te dando uma parte de mim para você. E aquela parte de mim que eu estou dando a você também tem uma semente que você pode plantar. Olha como Jesus usava bem os termos, né, para poder se fazer entendido. Ou seja, perseverando, a gente consegue superar essas dificuldades, porque as pessoas que não nos compreendem, né, elas ainda precisam de tempo para isso. É os trabalhadores da última hora, tem um tempo para isso. E a gente tem que o quê? Compreender e tolerar, porque também fomos iguais a eles no passado e hoje somos diferentes porque nós mudamos. Então, meus irmãos, era esse recado que eu queria trazer para vocês nessas reflexões, desses conceitos que Jesus nos traz, das bem-aventuranças, dentro da ideia do Sermão da Montanha, em que Jesus também nos fala de termos não julgar o seu irmão, né? Ser misericordioso com aquele que sofre, com aquele que erra, né? Porque Jesus falou: eu não vim para os sãos, não é isso? Eu vim para os doentes, que somos todos. O médico não vai dar um remédio para quem está com não tem nada. Vou te dar um remédio para curar todos os dias. Mas eu não estou com dor de cabeça, né? Ele vai te dar um remédio baseado naquilo que te faz sofrer ou naquilo que você está provocando, né? Que é o seu sofrimento. Então, Jesus nos deu todo o roteiro há 2000 anos atrás. E é esse roteiro que nós relembramos hoje, para nós, quando sairmos daqui, fazermos lá fora, mas principalmente aqui dentro. Ok? Para que nós possamos fazer, como Jesus falou, né? Deixar a nossa marca. Onde a nossa presença ela foi útil. Né? Eu até estava conversando com o Gabriel um dia, e eu falando isso para o Gabriel, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o que eu posso fazer. Então eu falei assim, cara, seguinte, Jesus falou, quando você tem um talento, né, se você enterrar, você vai perder os outros. Ou seja, o que é o teu talento? É aquilo que você tem de mais precioso que você pode contribuir. Aí ele ficou meio assim, mais ou menos, ficou meio no ar. Vou te dar um exemplo legal. Estou contando essa história, tá floreando. Aí você está num barco, Titanic afundou. Os ricos pegaram logo os primeiros botes, né? Porque está a primeira classe logo em cima e a terceira, a quarta classe ficava lá no fundo do barco. Então vocês imaginem para eles chegarem lá em cima, pegar um bote, chegaram lá, cadê o bote? Deu o bote. Foram embora. E aí começaram a pular na água, aquela água super quente, né? Imagina, e os caras começaram a congelar. Aí o Gabriel ficou assim, o Marcão está se afogando ali. Mas eu não sei nadar, e não vou entrar nessa água gelada, se eu vou cair, vou ficar congelado aqui. Aí o que ele tem a grande ideia? Vou jogar a boia. Vupt. Ele só fez isso, ó. Vupt. Ele até gostou quando eu fiz esse movimento. Vupt. Quando jogou a boia, eu agarrei. E aí ele me puxou para dentro. Ele fez alguma coisa excepcional? Ele botou uma roupa de super-homem, agora eu vou dar uma de Superman, vou pular ali, vou salvar o cara, vou sair. Ele fez isso? O que ele fez?
Ele só fez um movimento, pegou o troço e jogou. Aquilo foi o suficiente para salvar a minha vida e ser grato a Ele eternamente, por um pequeno ato. Então, não espere fazer grandes atos. Né? Como o Acácio falou assim, você não é um Divaldo. Né? Realmente, eu não sou o Divaldo, mas eu posso jogar um botezinho para alguém, né? e tentar ajudar aquela pessoa, né? Dentro das possibilidades que para aquela pessoa vai ser a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Então, vamos pensar nisso, em como nós podemos ser úteis para a melhoria das nossas condições de vida aqui na nossa, né, no nosso país, no nosso mundo, e, ao mesmo tempo, sendo fiéis, no sentido não daquela fidelidade cega, mas fiéis, conscientes, né, de sermos discípulos de Jesus. Uma boa noite a todos e obrigado por terem vindo na noite de hoje aqui com a gente. Muito obrigado, Marco. Acho que você